Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje finalizando o capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns, do nosso Livro dos Médiuns. Nós tínhamos parado no meio do item número 230, que era com as instruções de Erasto a respeito das influências morais dos médiuns. Então eu achei interessante a gente recomeçar esse ponto, para retomar o fio da meada, que essas instruções são extremamente valorosas, não apenas para os estudos mediúnicos, mas principalmente para os estudos espíritas também. Então a gente começa aqui do início desse item, com a tentativa, pelo menos com a expectativa de chegar aqui ao final desse nosso capítulo, que a gente sempre planeja terminar, mas planejar é uma coisa, executar é outra. Então a gente começa aqui, a instrução sobre este assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Falamos então de Erasto, que era discípulo de Paulo de Tarso, que foi um grande orientador de Kardec com relação a todas as tarefas mediúnicas estudadas aqui no Livro dos Médiuns. E ele diz assim: já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tique do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Aqui, naturalmente, eles utilizam a referência tecnológica da época, mas nós poderíamos atualizar essa referência e pensar que o médium nada mais é do que o nosso computador com a sua conexão na internet para transmitir uma mensagem. Algumas vezes nós temos computadores que são muito potentes, com velocidades de banda bastante altas, e aí então qualquer comunicação e qualquer download ou upload flui com muita naturalidade. Mas algumas vezes nós pegamos algumas conexões de escadas, algumas conexões via rádio, alguns computadores com processadores fracos e tudo mais, e mesmo que nós queiramos transmitir um pacote de informações que seja bastante valioso para aquilo que para uma determinada tarefa, nós vamos encontrar uma resistência, encontrar um obstáculo para transmitir essa informação. Então o médium, nessa comparação que Erasto faz com o telégrafo, também se assemelha ao computador e a sua conexão via Wi-Fi, via fio, não importa qual seja a sua forma. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Mas assim também, como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita, são transmitidas às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto, de outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam às vezes por médiuns que se envergonham de lhes servir de condutores. Esse parágrafo aqui é importante, porque ele traz para nós dois aspectos diferentes das comunicações mediúnicas. Primeiro, que os médiuns, de um modo geral, acabam inevitavelmente oferecendo resistência aos espíritos, principalmente porque a esmagadora maioria não pode sequer ser considerada como bons médiuns.
como Kardec comentou, como os espíritos comentaram com Kardec, quando ele perguntou se existia médiuns perfeitos, a resposta foi: perfeito não, porque não há pessoas perfeitas aqui no mundo. Mas se nós encontrarmos bons médiuns, já será bastante, já será o suficiente. Que infelizmente são muito raros, foi o que eles disseram para nós. Isso porque quando nós falamos em médiuns, no nosso contexto atual, que é um tanto diferente daquela época de Kardec, no sentido de quantidade, no sentido de trabalho organizado, no sentido de difusão da doutrina espírita comparada com aquela época. Basta a gente lembrar que hoje nós temos milhares e milhares de livros publicados a respeito do mundo espiritual, e na época de Kardec era algo muito raro. A própria codificação era vendida e ainda assim encontrava uma grande resistência. Hoje, em qualquer livraria que você vá, você tem uma prateleira ou um corredor, uma seção, dependendo da livraria, dedicada exclusivamente aos livros psicografados. Não necessariamente livros espíritas, mas muitos também espiritualistas, mas psicografados. Então, um contexto muito diferente. Então, nós pegamos o nosso cenário atual, em que nós temos os centros espíritas. Eles são organizados para muitos tipos de tarefas. Tarefas sociais, tarefas de instrução, tarefas de cura, tarefas mediúnicas, de instrução, de assistência, de esclarecimento, de tudo. E aí, então, nesse grupo mediúnico, nós temos ali uma determinada equipe que varia, no seu número e até mesmo na quantidade de equipes, de acordo com o centro espírita. Aqueles grupos maiores, como por exemplo o Centro Espírita em Bauru, onde Richard Simonetti atua, ele lembra sempre ali que são dezenas de grupos, de equipes mediúnicas. Não são dezenas de médiums, são dezenas de equipes que trabalham se revezando, diariamente para trabalhar, nessa atuação junto aos espíritos. Fernando lembrou aqui que viu uma livraria que colocou como autoajuda, sem espiritualista, autoajuda, espírita. Então são vários nomes que dão, cada um coloca um nome, aquele nome, podemos dizer assim, que assusta menos. Então aquelas que são mais ousadas colocam livros espíritas, outras colocam livros espiritualistas, outras mais tímidas colocam autoajuda. Então varia de acordo com a livraria. Então, nesse trabalho realizado nos centros espíritas, se é um grupo pequeno, se é um centro espírita pequeno, nós temos ali um grupo mediúnico de meia dúzia, 10 pessoas no máximo, que trabalham 2, 3 vezes por semana, o grupo, não as pessoas. E as pessoas são escaladas uma vez por semana. Então podemos imaginar um grupo pequeno, onde, do qual eu participe, podemos dizer assim, colocando como exemplo, embora não participe, mas eu atue nesse grupo, e aí então eu tenho que comparecer no grupo todas as quintas-feiras às 8 horas da noite, para fazer um trabalho de, digamos, assistência a espíritos sofredores. E eu tenho a minha rotina, o meu trabalho, que é aquela correria, as preocupações com a minha vida pessoal, as minhas preocupações com a rotina do meu trabalho, e algumas vezes, morando, por exemplo, em São Paulo, que é um lugar bastante turbulento, com pouca tranquilidade, e aí eu tenho que sair do trabalho olhando para o relógio, pego aquele trânsito, de repente está chovendo e eu chego correndo no centro espírita meio que atrasado. E aí então, na verdade, embora eu consiga ser pontual, eu mentalmente estou completamente desarmonizado com a tarefa. E esse é um tipo de resistência que, embora eu não queira, eu acabe provocando nos espíritos, em virtude do tipo de vida que eu tenho. Faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. E aí então os espíritos tentam trazer através de mim uma mensagem de cunho mais elevado, onde um espírito mais esclarecido se aproxima e necessita dessa afinidade mental, de intenções, de harmonização, da própria compatibilidade fluídica. E aí então, naturalmente, ele não vai conseguir encontrar. Eu sou aquele computador que nós comentamos no início, que tem uma conexão fraca, que tem um processador fraco, que tem pouca memória, um computador antigo, que eu tento fazer um trabalho de grande vulto, no que diz respeito ao valor moral da tarefa, e não consigo, porque eu apresento essa resistência. Então, eu estou comprometido, estou com intenção.
Tem aqueles que se aproximam de um grupo para fazer um trabalho, mas quer naturalmente um trabalho que não seja muito desgastante, um trabalho que seja agradável, com uma equipe que seja harmoniosa. Então, se por acaso eu encontro alguma coisa que não me satisfaça, eu começo a apresentar uma certa má vontade e começo a trabalhar por obrigação. Então, nesse caso, eu tenho a oportunidade de tranquilidade, eu tenho a oportunidade de ser pontual, mas infelizmente eu, dentro de mim mesmo, não apresento a boa vontade de trabalhar com aquela equipe. E é exatamente ali que os espíritos encontram outro tipo de resistência. Né? O médium que é orgulhoso, aquele médium que é meio rabugento, aquele médium que tem dificuldade para se relacionar num grupo social, por ser intolerante, por ser impaciente, por ser muito crítico, por ter determinado tipo de personalidade que não agrada ao grupo. Então, esse tipo de resistência acaba atrapalhando bastante o trabalho. Andréia colocou aqui o Alexandre, nos estudos da Sala Maria de Nazaré, já falou sobre a importância do médium no dia do trabalho, ter um momento de pacificação interior antes de ir para casa. Fundamental. Né? A gente lembra que nós temos casas espíritas que trazem algumas orientações aos médiuns, né, para que eles possam se preparar fisicamente para o trabalho. Então eles recomendam, por exemplo, evitar comer carne vermelha, que é um tipo de alimento que tem difícil digestão. Médiuns que evitem bebidas alcoólicas, evitem relações sexuais, evitem fumo. Isso tudo porque essas substâncias provocam uma desarmonia orgânica que consequentemente acaba influenciando no trabalho do médium. Outros trazem aquela orientação psicológica: olha, tenta chegar uma hora antes para que você fique harmonizado, para que você fique tranquilo dentro da possibilidade. Então, tentam de todas as formas trazer essa orientação, porque nós, muitas vezes, embora tenhamos consciência da importância do trabalho, nós não damos importância no preparo para o trabalho. Daí as casas espíritas, durante os cursos, transmitem essa orientação, produzem cartilhas para que os médiuns possam ter algumas orientações para que eles possam, né, se preparar para essa tarefa. Então, aí os espíritos encontram uma resistência. Como eu falei para vocês aqui, dois aspectos interessantes que nós temos: alguns médiuns, que é o que os espíritos têm naquele momento, procuram transmitir uma mensagem de elevado conteúdo moral para o grupo, para que possa ser disseminado pela instituição, ou mesmo um trabalho que alcance, né, uma divulgação maior pela internet, através de publicações, palestras que são transmitidas à distância, seja como for. E aí então, só que os médiums da casa são médiums limitados. Pela própria formação, pela própria dificuldade, né, de elaborar, de ter um grupo com recursos humanos bem capacitados, mas os espíritos, pela boa vontade do grupo e por aquilo que eles têm para se servir, eles então procuram se esforçar para fazer com que aquela mensagem seja transmitida. Por outro lado, nós temos médiuns de grande potencial, mas que infelizmente algumas vezes não se preparam intelectualmente, não se preparam moralmente, e acabam recebendo mensagens, né, que, como foi colocado por nós aqui, por Erasto, mensagens pouco edificantes, que muitas vezes envergonham o médium de servir a esses espíritos como condutores. Então nós temos grandes espíritos querendo transmitir mensagens por médiums pouco capacitados, e grandes médiums, no sentido de potencial mediúnico, limitados a espíritos de elevação mediana ou até mesmo elevação inferior. E o detalhe interessante que foi colocado aqui, por Erasto, ele diz assim: na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia, pela nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Aqui no caso eu quero só trocar com vocês aqui uma experiência que eu vivenciei há alguns anos. Na minha casa, eu fazia um tratamento espiritual, e alguns amigos vinham até em casa para me fazer uma aplicação de passe, né, que era mais prático naquele caso. E aí então eu recebi ali o tratamento de passe, e o médium, que era bastante experiente, ele começava a perceber que alguns espíritos que eram seus orientadores insistiam em se manifestar. Isso dentro da minha casa. Aí certa vez então ele permitiu que isso acontecesse. Né? Aí o espírito veio. Normalmente eram vários espíritos que se manifestavam através dele. E aí então um espírito veio, conversou, fez um tratamento de passe também com a gente, tudo mais.
Mas aí depois de um certo tempo, um tempo não muito distante, alguns amigos começaram a tomar conhecimento dessas reuniões na minha casa, que acontecia sempre uma vez por semana, de segunda-feira. E aí então vinha ali, né, um amigo nosso para poder tomar passe também com aquele espírito, e aí então tomava o passe. Aí depois de uma outra vez, vinha uma outra pessoa que não estava se sentindo muito bem e vinha para fazer um tratamento espiritual ali, né? Muitas vezes até um trabalho de desobsessão, que já aconteceu, 2 vezes aconteceram isso lá, até que cessaram os trabalhos. Mas o interessante num desses trabalhos de desobsessão, era uma senhora que era amiga nossa muito antiga, e ela era católica era praticante, né? O nome dela é Dona Maria, que já desencarnada há muitos anos. E ela era assim fervorosa na fé dela, mas ela estava sentindo realmente influências significativas. Inclusive eu já contei para vocês até um efeito material, um efeito físico que já aconteceu na casa dela, de aparecerem, por exemplo, cabeças de frango embaixo da cama dela. Aí imaginavam que era alguma coisa relacionada com algum tipo de atividade espiritual inferior que estava perturbando a casa e tudo mais. E aí então ela chegou até em casa. Aí as médiums que estavam ali presentes, era minha mãe e a esposa desse amigo, começaram então a ajudar no trabalho de desobsessão. E a coisa realmente aconteceu. 2 espíritos se manifestaram ali bastante agressivos, a ponto de se jogarem no chão, ficarem ali esperneando, raspando o chão, grunhindo, uma coisa bem assustadora. Para a época eu estava começando a fazer as minhas leituras espíritas, né? Então eu abria assim, arregalei os olhos, ficava só olhando ali, apreciando aquele fenômeno, né? Que era ao mesmo tempo fascinante, pela curiosidade que eu tinha em conhecer, e ao mesmo tempo pavoroso pelo contexto em que aquilo acontecia. E aí então depois, né, a filha dela estava junto, ela chorou bastante, a filha, porque via aquilo com muito medo, porque eles tinham realmente pouco conhecimento sobre esse assunto, como a maioria de nós que estávamos ali. E aí então depois esses espíritos, né, se afastaram, o trabalho foi reorganizado, e aí então essa senhora já estava se sentindo bem. E ela se sentou assim no sofá da minha sala e ela começou a chorar bastante. Talvez pela emoção ou por algum tipo de sentimento que a acometia naquela hora. Mas o interessante foi que de uma hora para outra ela começou então a transmitir uma mensagem de uma psicofonia. Ela era uma praticante católica, estava ali muito assustada com o que estava acontecendo. E aí então veio uma freira desencarnada e trouxe uma psicofonia através dela. Uma mensagem muito bonita, eu me lembro muito pouco, porque já faz quase 20 anos isso, então me recordo muito pouco sobre o conteúdo, até porque também qualquer coisa que se falasse naquele momento eu não prestaria atenção, porque eu estava com a adrenalina tão alta naquela hora que eu não conseguia compreender muito qual era o conteúdo daquela mensagem. Mas então veio, né, esse espírito se manifestou, trouxe a sua mensagem, né, desejou ali paz a todos nós e tal, e depois voltou, né, a Dona Maria voltou à sua condição normal, e depois nós contamos para ela o que aconteceu, porque ela estava inconsciente. E aí então a gente vê que muitas vezes, tanto do lado positivo como do lado negativo, os espíritos podem anular a vontade dos médiums e transmitir a sua mensagem. Nós vemos isso do lado negativo no caso dos obsessores. Quando você é um médium e você tem medo, você não quer, você resiste, mas mesmo assim o espírito consegue envolver de tal forma o médium que anula a sua vontade e faz ali aquelas, né, as agressões, as palavras de baixo calão, provocando todo aquele tumulto num determinado ambiente, naturalmente fora do centro espírita, né, que são médiums, né, pessoas comuns. E ao mesmo tempo nós temos ali os médiums, né, que são também inconscientes, mas que muitas vezes se servem de instrumentos para os espíritos mais elevados. Então, mas aqui novamente, entretanto, na maioria das vezes essa influência é anulada pela nossa energia e pela nossa vontade e nenhuma perturbação se verifica. Nesse caso em especial que eu relatei para vocês, era uma pessoa que completamente fora, né, de qualquer tipo de atividade relacionada com a mediunidade, mas era uma médium de grande potência. Ela era benzedeira também, né, então era uma médium de cura, embora fosse inconsciente, de grande potencial. E aí então aconteceu esse tipo de situação, para a gente poder ver que os espíritos, quando eles querem, encontram um médium que tem uma força moral ainda bastante frágil,
ou bastante desequilibrada, se tornam instrumentos com toda facilidade, né? Ao mesmo tempo que nós temos aqueles médiums que, nadando contra a corrente ou nadando contra as intenções do espírito, acabam apresentando uma grande resistência para o trabalho deles. E aí então eles têm que fazer um esforço dobrado para transmitirem a sua mensagem. Então, tanto no caso das casas espíritas, que nós comentamos com vocês, né, que os médiums apresentam dificuldade por má vontade, por desconhecimento, por falta de equilíbrio para o trabalho, em termos de harmonização, por causa de correrias e tudo mais. E em situações variadas nós encontramos ali os espíritos tendo que transmitir a sua mensagem e ainda por cima tentar anular a interferência que os médiums provocam. Por isso que quanto mais preparados os médiums estão, mais conscientes da tarefa que eles precisam realizar, eles se encontram, muito mais fácil se torna para o espírito. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação pobre, um professor que vai a uma sala de aula, ele prepara antecipadamente todo o trabalho que ele precisa fazer, faz ali o seu planejamento, separa o material, organiza direitinho as suas ideias, e quando ele chega na sala de aula, ele encontra uma sala bagunçada, uma sala tumultuada, uma sala toda cheia de bagunça, né, vamos dizer assim. E aí então ele precisa primeiro conter os alunos para depois transmitir a sua mensagem. Se por acaso ele encontra uma sala de aula bem disciplinada, bem intencionada em aprender, em harmonia com a filosofia do professor, o único trabalho que ele tem é chegar no ambiente e transmitir a mensagem. Então a gente vê exatamente o que acontece também nas reuniões mediúnicas. Fraterna colocou, né, e também por ser uma pessoa de alta influência moral. Em que sentido você colocou, Fraterna? Porque o meu raciocínio já passou e eu não consegui ligar seu comentário com aquilo que eu estava falando. Complementa para mim, por favor, isso só para a gente... Da professora, sim, mesma coisa. Se é um professor de alta influência moral, sim. Mas muitas vezes, mesmo tendo influência moral, e uma sala bem organizada, né, ou que seja uma sala desorganizada, ela vai precisar conter os alunos primeiro. Então, daquele 100% que ela tinha planejado, ela vai conseguir passar 60% a 70%, porque os outros 30% a 40% ela teve que se dedicar ao controle da sala. Então é mais ou menos isso que nós encontramos também na física, inclusive. Estudando nós vemos isso, né? Um motor que tem um grande potencial, mas com material e combustível que não funciona. Então ele não consegue transmitir tudo aquilo que ele precisa. A Miriam colocou, não é possível um médium alcoolizado também ser ferramenta de uma comunicação? Olha, Miriam, se nós falarmos assim, o médium alcoolizado ser instrumento dos espíritos, certamente isso é com muita facilidade. Tanto que nós encontramos que não são raras as vezes em que o indivíduo que está alcoolizado apresentar uma manifestação naturalmente, né, bastante perturbadora. Né? Agora, quando você fala de comunicação, em termos de transmissão, isso pode até acontecer. Porque os espíritos, na verdade, eles utilizam o médium no momento mais oportuno. Principalmente os espíritos que são os nossos instrutores, os orientadores, eles aproveitam as oportunidades. Então, se tem que ter um trabalho que tem que ser bem feito, é como nós. Imaginemos nós, por exemplo, que temos que realizar algum tipo de trabalho, e é um trabalho importante para uma pessoa, para um determinado tipo de grupo, nós aproveitamos as oportunidades em que as pessoas estão mais atentas, em que algum instrumento está mais disponível, e aí nós utilizamos. Naturalmente que sofre muito mais, e os espíritos utilizam nesse caso, né, quando é um médium alcoolizado, muito mais o impacto da situação do que necessariamente a harmonia. Porque se você pega um médium que se encontra numa condição sóbria, é um médium saudável, é um médium bem equilibrado, ele vai transmitir aquela mensagem com credibilidade. No caso de uma pessoa que se encontra alcoolizada, muitas vezes eles utilizam, como eu falei, muito mais para chocar as pessoas, embora a intenção seja positiva. Imagina alguém que está fazendo aquela bagunça toda, alcoolizado e tal, numa festa, por exemplo, em que as coisas começam a seguir um caminho equivocado. E eu sou um espírito orientador e eu vejo assim, bom, ele está suscetível à minha influência. E se eu aproveitar aquele momento, eu vou conseguir transmitir uma mensagem. Como as pessoas vão receber, a gente não sabe. Mas pode ser uma oportunidade interessante de fazer alguma coisa. E aí então ele vai e aproveita aquela oportunidade. Então, na verdade, os espíritos, eles não esperam que nós ofereçamos condições para que eles possam nos instruir. Eles se aproveitam de toda e qualquer oportunidade, desde que ela vale a pena.
Se for por acaso um médium que se encontra alcoolizado e eu vou aproveitar dele e percebo que isso não vai trazer benefício nenhum, então eu não faço nada. Algumas vezes até, a gente lembra sempre que nós encontramos espíritos que, podemos dizer assim, que agem em nome de espíritos mais elevados, que são orientadores, que algumas vezes utilizam o médium que se encontra alcoolizado para provocar uma situação dramática, uma situação chocante, para poder impressionar as pessoas. Em que ele começa a falar com uma voz mais agressiva, fazendo ameaças, para provocar o medo nas pessoas. Porque o medo também é uma forma de você chamar a atenção. Só que na verdade é uma ameaça que ela não vai se cumprir. É apenas uma forma, né? Se essa bagunça não acabar, eu vou fazer tal coisa. Se por acaso vocês voltarem a se encontrar aqui, eu vou pegar todo mundo depois. Eu vou puxar teu pé da cama e coisa e tal. Isso na verdade é uma estratégia que os espíritos usam, né? Assim como você faz com uma criança, por exemplo. Se você mora numa casa, uma criança pula o muro para poder pegar alguma coisa. E você ameaça, se você voltar aqui eu faço tal coisa. E é pro bem dela. Porque se ela voltar ali, ela pode se machucar, isso pode gerar para ela algum tipo de situação problemática. Então a gente faz uma ameaça nesse sentido. Então a gente tem que pensar nesse caso não como médium, a gente pensa como um espírito. Se eu sou um espírito e eu vejo que existem oportunidades que podem ser aproveitadas, não tenha dúvida de que nós vamos aproveitar. E eles vão utilizar isso naturalmente com sabedoria, com consciência, com equilíbrio. O Décio colocou, tem médios, inclusive, que necessitam desses psicotróficos para dar essas comunicações. É o caso que a gente tem, né? Os indígenas usam isso, né, o Décio. O Santo Daime também usa, né? Então, assim, a forma de você tirar essa resistência dos médiums é através desses psicotrópicos, mas não é uma recomendação. Porque a partir do momento em que ele faz uso desse psicotrópico, ele perde, nesse caso, o controle moral sobre ele mesmo. E ele pode ser influenciado de uma forma positiva, se ele tiver sorte, mas também de uma forma negativa. Então o bom médium, na verdade, é um médium consciente, preparado, que tem capacidade de coordenar, de tomar conta de si mesmo, né? Independente da parte orgânica, né, André? Mas o fato de você alterar artificialmente a consciência de um indivíduo, você tira dele o controle sobre ele mesmo. E aí então vem esse problema todo. A Miriam já colocou, né? Eu até presenciei isso, mas ficou até confuso se era a condição da pessoa ou o espírito se comunicando. Mas foi uma situação na rua. E ele estava a falar de mim, né? Mas dizia que não era um espírito elevado, que foi solicitado a ele, porque era ele o disponível no momento e o médium também, né? Falou por 2 horas só me dando bronca, né? A bronca foi válida, Miriam? Ou foi uma bronca vazia? Aquilo valeu para você, vamos dizer assim? Foi produtivo? Se foi, então tá valendo. Mas pode mesmo, como eu falei para vocês, né? Os rituais, aqueles momentos que a gente pensa assim, né? Olha, vamos esperar que os médiuns se reúnam na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, naquele centro espírita. Aí a gente vai lá e transmite a mensagem para eles. Quer dizer, se os espíritos forem depender da gente para fazer isso, já viu a bagunça que aconteceu, né? Então, na verdade, sendo um espírito e aproveitando a oportunidade, eu não tenho dúvida que faça isso. A gente viu isso acontecer, por exemplo, por que acontecem as reuniões mediúnicas, as manifestações mediúnicas dentro da igreja? Isso acontece contra a vontade daquelas pessoas. Eles não acreditam naquilo, eles não querem aquilo. E de repente aquilo acontece, um fenômeno que eles chamam de milagres. É a forma como eles procuram fazer com que se torne aceitáveis dentro daquele meio. Então pensemos com a cabeça de um espírito que tem que trabalhar e tem que fazer um trabalho, que tem que fazer realizar uma determinada tarefa. Então é assim, né? Os fins justificam os meios. Quais são os fins? Transmitir a mensagem. Quais são os meios? Os disponíveis. E a coisa funciona. Agora, com relação ao efeito produtivo ou não, aí vai depender do modo como o espírito pensa, da análise da situação, do contexto e tudo mais. Como eu falei para vocês, um outro evento que eu já contei aqui várias vezes, mas vale a pena a gente reforçar, era o caso, né, de uma amiga cujos pais estavam numa discussão, o pai estava alcoolizado e a mãe estava sendo ameaçada de agressão, e ela gritando com o pai para não fazer isso e tal. E de repente, no momento em que o pai foi agredir a esposa, ele deu um salto para trás e disse que tinha acabado de ver o demônio. E depois de um tempo, essa minha amiga ficou sabendo que disseram para ela que um espírito se manifestou através do pai, através da mãe, na verdade, se materializou na frente dele, para que ele sofresse um susto. Então era a única forma de evitar que aquela agressão se consumasse, ela provocar nele um efeito de pavor.
Então, naturalmente, os espíritos que se serviram daquele tipo de tarefa eram exatamente espíritos comuns como nós, que tinham condições de provocar aquele efeito, mas era a única forma que você tinha de evitar que aquilo acontecesse. Então a gente vê que os espíritos, né, é na hora, é improviso muitas vezes. Você tenta ali, ó, vamos tentar conversar com eles. Se não der, a gente faz alguma coisa. Dudu colocou que eu tomo ansiolítico há mais de 15 anos, né? E dava passes. Trabalhava na mesa mediúnica por um bom tempo e nunca tive problemas. E agora que eu disse que tomava esse remédio, me retiraram dos trabalhos mediúnicos. Eu estou trabalhando no social, fazendo artesanatos, cuidando da informática, etc. E hoje eu me sinto às vezes com aquela vibração de escrever uma psicografia quando estou na sustentação da psicografia. E acho que nunca me alterou a consciência, né? Me pergunto se eu e outros não tomam drogas e continuam trabalhando, e vendo que eu falei na reunião que tomava, né? Alguns agora ficaram até com medo de serem retirados, porque sei que alguns tomam. Na verdade, Dudu, quando você fala em ansiolítico, o ansiolítico ele não altera a sua personalidade. A gente fala, como foi colocado pelo Décio em cima, é psicotrópico. É aquele remédio que você toma, um remédio de uma droga que você usa, ou uma medicação que altera realmente a sua consciência, que altera o seu estado naquela hora, isso não é naturalmente recomendável. Mas no caso de um ansiolítico, ou qualquer medicamento que seja controlado na dose certa e tudo mais, não tem problema, porque se fosse assim você não poderia nem sair de casa. A recomendação é você toma esse remédio, se amarra na cama e fica em casa. Mas você sai, você trabalha, você faz isso, faz tudo. Quer dizer, você tem condições de fazer um trabalho, né, um trabalho de organização, um trabalho técnico com remédio, mas o mediúnico não. Então isso é muito relativo, né? E não dá para a gente falar também sobre tudo isso, né? Qual é exatamente ali quais são os critérios que foram utilizados para fazer esse tipo de avaliação, né? Mas depende de cada coordenação, depende de cada grupo, né? O próprio Divaldo já fez um bate-papo sobre isso. Bom, mas você deveria, né? Não pense, converse, né? Quem não se comunica se estrumbica, como já dizia o nosso bom e velho Chacrinha, né? Então, o máximo que ele vai dizer é assim, ó, vamos aguardar mais um pouco, espera um pouquinho mais e tal, né? Mas se você não conversar, simplesmente vai ficar ali, né? Tá, mas volta a falar com ele de novo. Qual é o problema? Né? Se ele te retirou há tanto tempo, por que não? Então, assim, no caso de um... agora me fugiu o que eu estava falando. Né? Sim, né, o Divaldo falava sobre num perguntas e respostas, né, que ele estava participando, isso até virou um livro, virou um CD também. Perguntavam para ele, né, se por acaso uma mulher grávida pode deixar a reunião mediúnica, se por acaso uma pessoa que já está muito idosa, se por acaso uma pessoa que toma medicamentos, tudo é uma questão de bom senso. Um jovem, qual é a idade ideal, que a gente já viu inclusive aqui no próprio Livro dos Médiuns, qual é a idade ideal para um adolescente começar a trabalhar numa reunião mediúnica? Tudo é uma questão de bom senso, de maturidade, de condição, de saúde, né? Muitas vezes, infelizmente, nós vemos o uso do preconceito como um critério de avaliação, e isso é equivocado, isso é falta realmente de esclarecimento dos orientadores do trabalho, mas, né, cada grupo tem ali o seu critério, não dá para a gente simplesmente dizer que está certo ou está errado, né? Não temos... Ou até ignorância mesmo também, né, Wagner? Mesma coisa. Então cada um é cada um, não dá pra gente simplesmente fazer julgamento, né? Mas se não se comunicar, né? Se não se comunicar, a gente simplesmente não tem esclarecimento para as coisas. Vamos lá. Falávamos um pouquinho aqui. Tá, nesse item aqui, nesse parágrafo que a gente leu agora, sobre a influência anulada, sobre os médiuns, bons médiuns que recebem psicografias ruins, médiuns ruins que tentam receber psicografias boas e tal, Herculano Pires, que é o tradutor desse livro, ele faz uma observação, ele diz assim: a distinção feita pelo espírito entre as influências materiais que perturbam as transmissões telegráficas e as influências morais que agem na comunicação mediúnica tem hoje a sanção da ciência através das pesquisas parapsicológicas. As experiências de transmissão de pensamento realizadas à distância entre os Estados Unidos e a Iugoslávia, a Universidade de Duke e a Universidade de Zagreb, e entre países da Europa, lideradas pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, demonstraram que não há barreiras materiais para impedi-las e que somente influências psicológicas podem perturbá-las. Ver os relatos de Rhine, que é o pai da parapsicologia, no livro O Alcance da Mente e o Novo Mundo da Mente,
e os estudos a respeito em parapsicologia e suas perspectivas de nossa autoria, no caso a autoria de Herculano Pires. E continua. Nosso texto aqui agora voltando para o espírito Erasto. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por mal condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiums, numa palavra. Aqui já está autoexplicativo, já falamos sobre isso. E continua. Os médiums levianos pouco sérios chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando-se espiritualmente. Nessa parte de heterodoxia, quando nós falamos em ortodoxia, ortodoxo, é aquele pensamento rígido dentro de uma doutrina. Heterodoxo é aquilo que vem contra essa doutrina. Então o que ele quis dizer aqui é que muitas vezes esses médiuns que não levam a sério o trabalho, não são bem preparados, recebem orientações dentro de reuniões mediúnicas espíritas, orientações que fogem muitas vezes àquilo que está sendo orientado, dentro dos códigos espíritas. Por exemplo, imaginemos um médium que se encontra participando de uma reunião mediúnica, e aí então ele começa a psicografar, ou mesmo através da psicofonia, que não era comum na época de Kardec, mas nos nossos tempos de hoje é. Aí um espírito diz assim: esse grupo não está bem harmonizado. Eu recomendo que vocês vão até a praia num pôr do sol, façam uma oração e acendendo uma vela ao seu anjo da guarda. Isso, um espírito falando numa reunião mediúnica. É uma situação hipotética, mas já aconteceram situações semelhantes várias vezes em grupos mediúnicos. Esse tipo de orientação ela é heterodoxa, porque ela vai contra todos os princípios espíritas, sabendo com relação a símbolos, com relação a locais sagrados, com relação a isso, com relação àquilo. Ou a mesma coisa, meu filho, eu vejo que você não está bem. Eu recomendo que você tome um banho de ervas. Um banho de ervas ele pode ser saudável se você analisar a parte orgânica, a parte clínica, fitoterápica. Isso pode ter um efeito muito positivo. Nós sabemos que hoje a nossa farmacologia e até a medicina estuda os efeitos das ervas, e o uso tópico dessas ervas tem um efeito benéfico. Agora, quando isso é orientado numa reunião mediúnica, a título de recomendação de um trabalho espiritual, isso é ortodoxia. Isso é ortodoxo. E se o médium não está bem equilibrado e tem um contato com espíritos que também não têm esse conhecimento, ou mesmo agem de uma forma leviana, eles vão transmitir essas mensagens e perturbar cada vez mais o grupo. Continua. Certamente eles podem dizer, e dizem, às vezes coisas boas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia, calculada falsidade, fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Então essa é a ideia que a gente está pensando agora. Então, por isso a gente lembra sempre que muitas vezes os espíritos falam a respeito de ameaças, de rituais, de práticas, de ideias que são contrárias. Então todas as vezes que esses assuntos surgem com relação sobre o trabalho realizado num grupo espírita, dentro dos códigos, dentro das orientações, ele deve ser avaliado com todo cuidado. Com relação ao banho de erva, por exemplo. No caso da psicologia que você colocou, fraterna, isso que os espíritos colocaram agora, muitas vezes são orientações boas que chegam. Mas quando a gente entra, por exemplo, nessa parte de um espírito falar de um banho de erva dentro de uma reunião espírita, a gente tem que se perguntar, mas qual é a intenção dele exatamente? Será que não seria mais recomendável procurar um médico do que um espírito me passar um banho de ervas que ele está muito mais ligado a um ritual do que um tratamento médico? Esses são os cuidados que devem ser analisados. Quando nós encontramos médiuns que não têm esse preparo adequado, esse preparo equilibrado para fazer uma comunicação com o mundo espiritual. Daí então chegam essas ideias.
ideias que são bastante complicadas. Algumas vezes nós temos médiums, por exemplo, que sem esse preparo acabam tendo contato, né, ou acabam permitindo a comunicação de espíritos ligados, por exemplo, às regiões de tradições africanas. E aí então o espírito quer, vocês têm aí um charuto para vocês me darem? Por acaso vocês não têm aí aquela pinga que eu gosto de tomar? É nessa hora de imediato que entra a orientação dos dirigentes, o conhecimento dos médiuns para evitar esse tipo de situação. E dar vazão a isso também. Nada contra os espíritos ligados à Umbanda, mas eu falo desses espíritos que querem manter esse tipo de comportamento dentro das reuniões espíritas. Que isso vai contra todos os códigos que a gente tem. Todas as orientações que a gente tem. Né? Aqui, deixa eu ver... Tá. O próximo item. Deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só não são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes é inútil a gralha de se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Aqui no caso, olha só o cuidado que a gente tem que ter nessa frase. As comunicações dessa natureza instrutiva, dessa natureza doutrinária, só são perigosas para os espíritas que agem isolados. Ele não fala, por exemplo, daquelas comunicações que nós já estudamos, das pessoas que tentam contato familiar. Como Kardec mesmo já fez isso nos trabalhos lá na sociedade. Vocês se lembram? Revista Espírita, edição de 1858. Mamãe, estou aqui. É o texto, né, o artigo que nós lemos, quando uma mãe que estava passando muito mal, sofrendo muito por causa do desencarne da filha, a ponto dela mesma querer desencarnar, ela então tinha uma amiga que era médium, mas era uma médium um pouco experiente, e precisava de se comunicar com a filha. Kardec foi pessoalmente na casa dessa senhora, através dessa médium, e se comunicou através da filha. Esse é o tipo de comunicação que, com os cuidados e com o devido esclarecimento, ele acaba sendo feito com naturalidade. Agora, no caso de comunicações doutrinárias, é o que está aqui, ó. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritos que agem isolados. Quer dizer, você quer uma instrução doutrinária agindo isoladamente. Dependendo da forma como você se relaciona com o mundo espiritual, esse tipo de comunicação será extremamente perturbadora. E vai se submeter principalmente a esse tipo de equívoco. Porque então vai ser um espírito que vai te envolver, vai ser um espírito que vai te seduzir, digamos assim, e vai começar a criar na sua cabeça uma doutrina particular. E aí, no caso até mesmo de fascinação, no caso de uma obsessão, de um caso de um equívoco, tudo isso vai ser perturbador. Agora, no caso de um trabalho em grupo, certamente qualquer informação doutrinária que chega, naquele momento, então, os espíritos começam, os próprios médiuns começam a conversar, a debater sobre os temas que estão ali e vão tirar suas próprias conclusões. E continua. Não falei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemo-los, né, que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e repugnância entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Dá para imaginar um médium em contato com espíritos que psicografam contos eróticos? Dá para ter uma ideia de que isso possa acontecer? Não tenhamos dúvida. Que afinal de contas os desencarnados estão no mundo espiritual, mas carregando consigo as mesmas intenções, as mesmas ideias, as mesmas tendências. A partir do momento em que eu tenho vontade de escrever alguma coisa, de pensar em alguma coisa, e tem um espírito que está disposto a me oferecer isso também, não tenhamos dúvida que vai se estabelecer uma comunicação. Então, para aquele médium que de alguma forma começa a trazer psicografias com um teor
um teor negativo, um teor improdutivo, é uma questão de sintonia. Isso vai acontecer. Então aqui ele já fala, né? Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Nem precisa. Vamos em frente. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui pelas suas pessoas aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Ou seja, quando o médium começa a fazer uma psicografia e em vez dele permitir que os espíritos manifestem suas ideias, ele substitui por eles mesmos as ideias dos espíritos. Então ele começa, através do animismo, colocar suas próprias ideias. A gente viu isso nos capítulos anteriores que nós estudamos, que médiuns que muitas vezes imaginam, têm ideias que são particulares. A gente viu sobre o animismo, né, no livro que trata me fugiu o nome agora. O livro que eu li para vocês, eu esqueci o título, depois eu pego o título dele para vocês. Mas nós vimos ali os vários tipos de animismo que pode acontecer. Alguém que tem ali sentimentos e ideias que são reprimidas, pessoas que estão apaixonadamente envolvidas com determinado tipo de assunto. Vamos imaginar que eu tenho um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito. Aí um espírito começa então a falar sobre esse mesmo assunto, e em vez de eu permitir que ele se manifeste, eu começo então a colocar as minhas ideias. É mais ou menos aquela conversa que nós temos assim em grupo. Imaginemos, por exemplo, que nós estamos numa reunião de estudos espíritas, e aí então eu começo a falar de um assunto, aí alguém levanta a mão. Aí eu falo, pois não. Aí essa pessoa fica tão empolgada que em vez dela permitir que eu termine meu raciocínio, ela começa a colocar o raciocínio dela. E então ela passa a ser, né, a oradora do grupo, em vez daquele que estava escalado para isso. A gente vê isso, por exemplo, em palestras. Alguém levanta a mão assim, ele começa a falar o palestrante, tá, mas deixa eu terminar, peraí, A mesma coisa que nós fazemos nesse tipo de comportamento, tentando muitas vezes colocar nossa ideia de uma forma de uma forma muito apaixonada sobre um assunto, a gente acaba anulando a orientação que deveria chegar. Só que a gente faz isso de um modo mental. E aí, então, no caso de uma psicografia que eu começo a escrever, de repente eu continuo escrevendo, só que escrevo o meu próprio conteúdo. É isso que os espíritos colocam de novo aqui, ó, que Erasto coloca. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando esse substitui pelas suas pessoas aquelas que os espíritos se esforçam por sugerir. É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fanáticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe do reflexo do espírito pessoal do médium. Então, isso também é muito comum. Se eu estudo, por exemplo, vamos pensar que eu adoro estudar, por exemplo, o Evangelho. Uso o Evangelho bíblico. E aí então o espírito começa a falar sobre passagens de Jesus. Aí eu me empolgo e eu mesmo começo a contar as passagens. Algumas vezes eu consigo até desvirtuar o início. Aliás, o que acontece na maioria das vezes. Mas, muitas vezes, eu até sigo o raciocínio do espírito, mas já não é uma comunicação legítima. André lembrou aqui, mas por outro lado, eu lembrei dos pesquisadores que, bem intuídos, inventam medicações ou vacinas que vêm trazer um bem maior para a população. Nesse caso não é intuição, Andréa. O que se fala aqui nesse caso é o da manifestação mediúnica propriamente dita. O espírito começa a psicografar e eu interfiro nessa psicografia. Não é um trabalho conjunto entre a mente de um médium, de um cientista, de um professor, de um pesquisador, para o espírito que quer colaborar com o seu trabalho. É você vem me falar alguma coisa e eu quero falar em cima daquilo que você fala, não deixando você falar. Aí você fica assim, André, peraí, deixa eu terminar. Aí eu continuo, não, peraí, deixa eu acabar. E eu continuo falando, você fica com cara de Mona Lisa, né, esperando eu acabar a minha ideia para depois chegar na sua. Então isso acontece também muito frequentemente, só que isso acontece no campo mental. Ninguém está vendo. A única coisa que todo mundo vê é a psicografia sendo transmitida ou a psicofonia.
Mas no ambiente mental existe uma guerra, um conflito de ideias em que o espírito quer falar, em que o médium quer falar em cima do espírito. Então ainda bem que a gente não vê um cenário como esse. Porque se a gente pudesse ver, a gente veria uma verdadeira arena de ideias, onde dois gladiadores estão ali tentando, cada um impor sua ideia. Se eu sou um espírito e eu encontro um médium que apresenta essa resistência, eu simplesmente me afasto dele. Porque é impossível trabalhar com uma pessoa que não permite que o médium se comunique. Mas, apesar de tudo isso, ele faz de boa fé, é simplesmente uma questão de preparo. É por isso que o médium ideal é aquele médium que se anula completamente diante do trabalho. Ele diz assim, eu sou um instrumento, utilizem da forma como vocês quiserem. E aí então o espírito vem e faz, o médium não altera em nada. Só que isso é muito complicado, porque se você é o médium, por exemplo, o médium é um semimecânico de psicografia, ou médium semiconsciente de psicofonia, as ideias do espírito passam pela sua cabeça. Então você fica ouvindo, entre aspas, aquilo que o espírito está dizendo. E você vai acompanhando o raciocínio dele. Só que conforme ele solta uma fala, de repente vem uma ideia de alguma coisa que eu lembrei. É mais ou menos aquilo que eu estou falando com vocês em algumas situações e vocês se lembraram de alguma coisa. Aquele caso da Miriam, que ela colocou um pouco mais acima. A Miriam colocou aquela história do médium alcoolizado porque eu estava falando numa história. E se por acaso eu estivesse falando através dela da psicografia e essa ideia dela surgisse na mesma hora? O que ia sair no papel? A minha ideia ou a dela? Então aqui é fácil, porque eu estou falando, ela escreveu na área de texto, eu concluí minha ideia, voltei para a ideia dela, fiz o comentário e coisa e tal. Mas e se isso acontecesse ao mesmo tempo na minha cabeça? De quem que eu ia falar exatamente? Das minhas ideias ou da dela? Então é assim que o médium faz, ele vai acompanhando o raciocínio do espírito e conforme ele solta uma palavra, solta uma frase, uma ideia, me vem alguma lembrança. Aí a minha lembrança entra na panela e mistura tudo. Que era para sair um estrogonofe, vira uma feijoada. Simplesmente porque as coisas se misturaram, se bagunçaram e não saiu uma coisa nem outra. Porque vocês nunca viram naturalmente feijoada com creme de leite, né? Eu não teria coragem de comer, né? Mas vai lá. Vamos em frente. Tá. Exato, né? Muito cuidado. Quando a gente faz uma leitura, um livro que é publicado, muitas vezes é um livro que ele não tem ali. Se a gente não conhece o médium, se a gente não conhece o conteúdo do trabalho, muitas vezes você lê vamos dizer assim, a gente lê um material contaminado. O que é o material contaminado? É um material que não vem apenas com a ideia do espírito, mas ela vem contaminada com a interferência do médium. E uma comunicação, que não precisa nem ser um livro, uma mensagem que chega, pode ser uma mensagem contaminada. Às vezes é uma contaminação tão sutil que não interfere no conteúdo, mas algumas vezes é uma contaminação tão grave que muda o sentido daquilo que era para ser transmitido. Continuemos. Acontece mesmo esse fato. A mão do médium se movimenta às vezes quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. Herculano Pires traz um comentário e ele diz o seguinte: as experiências psicológicas de escrita automática provaram que inconsciente dos sujeitos pode movimentar-lhes a mão se ela fosse impulsionada por um espírito. Esse caso é conhecido nos estudos espíritas como anímico. O espírito do médium, portanto sua alma, pode comunicar-se como qualquer outro espírito. Da mesma maneira, um espírito zombeteiro pode agir livremente sobre o médium, ou em conjuração com sua própria vontade, para escrever o que ele deseja, como se fosse ditado por um espírito elevado. Os espíritas experientes sabem discernir com facilidade a comunicação anímica do espírita. No caso acima tratado, o médium se julga intuído e, portanto, está consciente do que se escreve, mas a sua mão é impulsionada pelo espírito zombeteiro que se diverte ao fazer-lhe acreditar que está sob a ação de um espírito elevado. Como se vê, a prática mediúnica exige o estudo sistemático deste livro. Eu estou lendo aqui embaixo a observação do Herculano Pires, filhinha. Agora eu volto para o texto normal. Vamos em frente aí. Segue aí. Essa a pedra de toque
das imaginações ardentes. A pedra de toque é uma pedra, né, feita de silício, utilizada principalmente em joalherias, né, e eles pegam um pedaço de metal, esfregam nessa pedra, ela vai ter uma determinada cor. Aí você pega um outro tipo de metal, esfrega, e assim eles conseguem muitas vezes determinar o quilate, por exemplo, do ouro. Você esfrega, ele tem uma coloração dourada. Esfrega um outro metal naquela pedra, ele tem uma coloração assim, um amarelo mais pálido. Então ele percebe que aquele que tem um amarelo mais vivo tem uma pureza maior. Então a pedra de toque, na verdade, é um instrumento para a gente poder fazer a seleção daquilo que é realmente puro e daquilo que é contaminado, daquilo que é impuro. É essa pedra de toque das imaginações ardentes. Porque levados pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médiuns desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando-a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Isso quer dizer o seguinte, que vem um espírito comum, o espírito Zezinho, e ele vem trazer, através de mim que sou médium, uma comunicação simples, numa linguagem simples, mas que eu, como espírito, tive muito... O médium, né, o Zezinho como espírito, teve um cuidado muito grande em selecionar as palavras e em trazer a mensagem da forma mais pura possível. Aí, como eu sou um médium orgulhoso, eu vou dizer assim, mas essa mensagem ela está muito simples, ela está muito sem graça. Eu vou dar uma recheada nela. E aí, então eu começo a colocar alguns floreios, umas palavras difíceis, porque eu sou letrado, eu tenho bom conhecimento literário, eu conheço poesia, eu conheço ciência. Então o espírito vem falar de uma coisa para mim e eu pego e dou uma recheada nela. Só que essa recheada, muitas vezes, muda exatamente o sentido principal, que é a simplicidade e a pureza da mensagem que foi transmitida. E continua. Contra esse terrível ou temível escolho, se chocam também as personalidades ambiciosas, que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhes recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. E aí é fundamental que a gente observe que conhecer o médium dentro do trabalho e conhecer o médium fora do trabalho dá para a gente ter uma dimensão do seu caráter, da sua personalidade, das suas intenções, e que se ele for alguém que gosta de se destacar, gosta de aparecer no meio onde ele se encontra, dentro de uma reunião mediúnica, não vai ser muito diferente. E aí então tem que ter um cuidado redobrado por causa do caráter e da personalidade do médium. Continua. Na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, pelo menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso aprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Herculano Pires traz para nós aqui comentários sobre isso. Essa regra de ouro do Espiritismo, dada como se vê pelo Espírito Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, espalhou-se como sendo o próprio Kardec, e em forma diferente, ou seja, mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Foi por esse motivo que a grifamos no texto. Trata-se realmente de uma regra que deve ser constantemente observada nos trabalhos e nos estudos espíritas. E continua a orientação. Com efeito, sobre essa teoria podereis edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Entretanto, olha que orientação interessante essa e importante também. Se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstrada,
logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Então o que ele afirma para nós é assim: não tenhamos medo de perder um ônibus se a gente tiver dúvida para onde ele vai. Porque mais tarde vai vir outro ônibus para o mesmo lugar. Então, se vier uma informação que para nós é duvidosa, eu acabei de ler um livro, e esse livro, embora ele seja interessante, ele traz ali algumas coisas que me deixam ressabiados. Eu posso corajosamente ignorar esse livro, porque se a informação que me deixou em dúvida for verdadeira, outros livros que eu vou ler vão trazer a mesma informação. E então eu vou ter, como foi colocado para nós aqui, informações que vêm de uma forma chocante ou uma demonstração irrefutável para afirmar a autenticidade. Não é, Barbudinho? Mais vale você perder o ônibus para ir para um lugar errado, se você tiver dúvida, do que você pegar um ônibus às cegas e esperar que ele chegue no lugar certo. Então, cuidado nessas mensagens que a gente vai ver. Continua. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens, e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se agora, portanto, o médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Aqui, pessoal, tem um ensinamento bastante interessante, quando ele diz para nós assim, né, que o espiritismo está hoje bastante divulgado entre os homens. A gente fala aqui de 1864 ou 65, quando foi lançado esse livro, ou um pouquinho até antes. Então o espiritismo tinha ali na época 4, 5 anos. Nós temos hoje 150 anos, mais de 150 anos. Temos, na verdade, 156 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, um século e meio, praticamente. Embora nós tenhamos um século e meio de ensinamento, de instruções, para a gente se moralizar, infelizmente nós também percebemos que surgiu uma nova elite dentro do meio espiritualista, os médiuns. Todo médium é considerado, de um modo geral, pela sociedade, como alguém especial. E não há como evitar que o médium se ache também alguém especial. Então, quando você aparece, nós vemos médiuns aparecendo na televisão, nós vemos médiuns aparecendo em documentários, sendo entrevistados, médiuns publicando livros, médiuns isso, médiuns aquilo. Aí você pergunta para alguém assim, quem quer ser médium? Todo mundo levanta a mão. Exatamente pelo tipo de status que isso gera. No passado era motivo de preconceito. Hoje já é motivo de preocupação. Exatamente porque os próprios médiuns e nós, como admiradores de muitos médiuns, estamos colocando-os numa condição em que eles realmente não mereciam estar. Num altar, por exemplo, como ninguém de nós merecia estar. Então o médium, tendo consciência de que ele é um instrumento de trabalho, que ele é um indivíduo que precisa de um preparo especial, porque ele precisa estudar mais, porque é através dele que chegam as comunicações. Ele precisa ter um preparo moral maior, um preparo mental melhor. Ele precisa se posicionar adequadamente dentro da sociedade onde ele se encontra, como sendo mais um e não como sendo alguém especial. Então, como foi colocado para nós aqui, né? Com o espiritismo já bastante divulgado, já se moralizou suficientemente os adeptos sinceros da doutrina. Então, nós temos muitos desses adeptos que são sinceros, que são verdadeiros, que são conscientes, bons trabalhadores. Mas, infelizmente, nós ainda vemos de uma forma diferente. Eu me lembro que num documentário que falava sobre cura, que passou na televisão, um desses canais abertos, não um documentário, uma reportagem, na verdade, quando falava sobre cirurgias espirituais,
falava que determinado local era a Meca do Espiritismo. Meca, né, para quem não se lembra, é a cidade sagrada dos muçulmanos, como o Vaticano é para os católicos. Então nós dizemos assim que aquele local era a Meca dos espíritas. E que muitas vezes determinados médiuns são considerados os papas do espiritismo. E por que isso tudo? Porque nós temos ainda essa tendência em idolatrar aqueles que têm um dom especial. Então é fundamental que os médiuns se preparem e que nós também os vejamos como instrumentos que precisam de atenção redobrada. A pressão maior recai sobre eles. Eles estão no centro das atenções pelo trabalho que eles fazem, não para idolatria, mas para a cobrança da fidelidade do papel que eles têm de desempenhar. Então aqui mais uma vez, se portanto um médium, seja qual for, por sua conduta e seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspensão, rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Olha a expressão forte que Erasto utiliza. Quando se imagina que o fato dele ser médium alguém especial, na verdade é ali o lobo revestido de ovelha, né? Então, a orientação de Erasto sobre a influência moral dos médiuns conclui o nosso estudo sobre esse tema. O nosso próximo capítulo vai ser o capítulo 21, que trata da influência do meio, que aborda exatamente o local onde se desenvolve o trabalho, o ambiente moral, o ambiente social que constrói, né, o próprio grupo do qual ele participa. Tudo isso também traz uma influência exterior. Se a influência moral é uma influência interior, o local, o ambiente é uma influência exterior. O Fernando colocou, né, e então para alguns ainda se precisa do Sagrado Bezerro de Ouro, precisa do Salvador, né? Todos nós temos a necessidade, quase que inconsciente, de uma liderança espiritual. Porque na verdade, quando nós passamos por uma dificuldade, Fernando, alguém diz para você assim, olha, você está com uma dificuldade, faz o seguinte, leia esse livro. Na verdade você não quer ler o livro, você quer um abraço, você quer um acolhimento, você quer uma palavra amiga. Então na verdade todos nós, de certa forma, buscamos. Nós buscamos um amigo, nós buscamos alguém na casa espírita, nós buscamos alguém distante. Então isso faz parte da natureza humana. E quanto mais dificuldade nós sofremos, em virtude do tipo de vida que nós temos, maior é a nossa carência. Então, na verdade, essas lideranças espirituais nada mais são do que a representação da necessidade que nós temos de suprir nossas próprias carências. A partir do momento em que nós conseguimos evoluir espiritualmente, moralmente, e termos mais controle sobre a nossa vida, a gente vai começar a perceber que já não há mais essa dependência. Seria mais ou menos assim, quando nós aprendemos a nadar, a gente não vai precisar de ninguém que venha segurar nossa mão na piscina funda. Então é mais ou menos essa a condição. Então nós estamos gradualmente aprendendo a nadar, criando coragem, perdendo o medo, sabendo lidar com isso, administrar as próprias deficiências psicológicas, emocionais, morais, né? Então, quando nós alcançarmos esse equilíbrio, tudo vai ficar mais fácil. Então a gente tem que ter essa compreensão. Não adianta a gente querer fazer uma crítica, porque na verdade todos nós estamos no mesmo patamar. Eu posso dizer assim, olha, eu não tenho necessidade de acreditar naquele líder espiritual, mas do meu lado tem alguém que está me dando a mão. Ele pode não ser popular, ele pode não ser famoso, ele pode não aparecer na mídia, mas graças a Deus ele está aqui do meu lado. E na verdade é a mesma coisa. Então nós temos que, né, aprender a lidar com essa relação de modo equilibrado, compreender a necessidade das pessoas, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós não temos ainda condições de sermos completamente independentes. Nós temos ainda essa dependência, essa fragilidade, né? Então que sejamos, né, caridosos e tolerantes ao mesmo tempo, porque muitas vezes nós somos aquela mão amiga que está sustentando alguém e a gente nem se dá conta. E muitas vezes nós temos alguém do nosso lado que é a nossa mão amiga e a gente não valoriza. Então toda essa nossa relação social faz parte da nossa própria natureza. E a gente tem que compreender isso.
E gradualmente a gente vai modificando isso conforme a gente vai amadurecendo, fortalecendo as próprias pernas, fortalecendo cada vez mais as nossas convicções. Bom, pessoal, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Concluímos, né, influência moral dos médiuns. Certamente a gente teria muita coisa para falar sobre tudo isso. Muita coisa para a gente abordar, muita coisa para a gente poder compreender, tantas e tantas experiências. Passei para vocês algumas pobres experiências que eu já vivi nessa área, nesse meio, né, e certamente nós teríamos outros que passariam informações muito mais interessantes também. Mas já deu para a gente ter uma ideia, né, como eu falei para vocês no início do nosso estudo do Livro dos Médiuns, né, nós estamos estudando juntos o Livro dos Médiuns, aprendendo juntos também, né, já que eu não tenho essa experiência mediúnica na prática. E como eu falei para vocês que eu sou médium sanguessuga, né, que eu aproveito as experiências dos outros